Olá, salve Maria! Nós sabemos que a convivência humana pode ser bastante desafiadora às vezes e que todo o esforço no sentido de viver uma vida harmoniosa, em alguns casos, parece ser inútil, não é mesmo? Você já sentiu assim? Pois eu recebi uma mensagem muito preocupante de uma senhora casada que partilhava comigo que não aguentava mais o marido e que não sabia mais o que fazer com relação a isso. Não admiro mais o homem com quem eu casei, ele é cheio de defeitos, eu não sinto nem mesmo atração. Chego a não querer mais ter relações sexuais, não quero ficar próxima dele, acho que não o amo mais. Na verdade, pode ser triste e duro admitir, mas eu não aguento mais o meu marido. Essas expressões são bastante comuns aí nas clínicas terapêuticas, do mundo e no dia a dia de quem trabalha também com atendimento a casais. E esse fato me chamou muito a atenção essa semana quando uma mulher me procurou e escreveu que estava vivendo muito infeliz, que não aguentava mais o marido dela, que ele não ajudava em nada e que já era insuportável. Percebam o quão triste é isso. Uma pessoa que em um dia decide conviver com a outra, servindo, amando e respeitando e sendo fiel até que a morte os separe, simplesmente depois de alguns ou muitos anos, descobre que foi uma decisão errada, que agora aquela pessoa para a qual ela se dedicou, que havia, um encantamento, agora não passava de um estranho, de alguém insuportável. É forte, né? Mas o que será que na realidade pode estar acontecendo? O que significa essa expressão comum na fala de muitos casais pelo mundo afora? Eu não amo mais, eu não aguento mais conviver com ele ou com ela. O que será que pode fazer com que as pessoas sintam esse esfriamento emocional e essa distância do outro, hein? O que será? E principalmente a pergunta que vale R$1 milhão, existe saída? Quando essa questão vem realmente à tona e um dos dois percebe que não dá mais para continuar, que está insuportável, está horrível, meu pai, eu não aguento mais. Às vezes até parece que foi ontem o dia do casamento, Um dia muito feliz, agradável, todos sorriam. Provavelmente tinham uns doces gostosos lá, só que os anos se passaram e parece que não existe mais nenhum sentimento positivo daquilo ali. Não existem mais doces gostosos capazes de preencher essa espécie de vazio que se forma. Uma mulher que olha para o seu esposo e não sente mais nada, aliás, algumas vezes até sente apenas o desejo de ficar longe dele. Quando o casal vivencia conflitos assim e tensões no seu dia a dia, essas situações marcam de alguma forma que geralmente é negativa. E nós devemos perceber que é a partir desses conflitos diários, dessas situações comuns que são criados dentro de nós duas produções, os conceitos negativos e a mágoa. Conceitos negativos sobre o outro, tanto do homem pela mulher como da mulher pelo homem. São formados ali no dia a dia, nas coisinhas pequenininhas, até mesmo insignificantes, aparentemente. Diante das diversas situações pelas quais um adulto saudável e normal precisa enfrentar, como o excesso de cobranças, o volume, o tom de voz agressivo, palavras duras, grosseiras, secas muitas vezes, E no outro extremo, os silêncios, a falta de colaboração, a dificuldade de partilhar a vida financeira, entre outras dificuldades de um relacionamento a dois, de um casamento, enfim. Essas situações provavelmente constroem uma visão negativa sobre o outro. São essas situações que você não previa lá no dia do seu casamento. São essas situações que acontecem no escondimento, no ordinário da vida, que não permitem enxergar mais aqueles atributos, aquelas características positivas, que um dia fizeram aquele casal se amar, se admirar, admirar um ao outro. E aí nós entendemos, isso é muito importante que você compreenda, que é por meio dessas vivências do cotidiano desajustadas que podemos perceber que entra em cena um sentimento pouco reconhecido, normalmente até escondido por nós mesmos, a mágoa.
A mágoa é um sentimento que nos afeta demais. Quando interpretamos que alguém nos ofendeu ou nos agrediu, se alguém foi injusto com a gente ou diminuiu o nosso valor, né, provocando aí como consequência um afastamento natural, né, e progressivo dessa pessoa, o que nos leva a uma sensação de falta de amor. Quando na verdade é a mudança dos conceitos que aos poucos nós vamos introduzindo em nós mesmos diante dos conflitos diários, percebem? Diante das situações corriqueiras aí que eu acabei de fazer essa lista, né, que certamente tem muitas outras para acrescentar, aí a mágoa surge desses pequenos eventos cotidianos, a partir das vivências negativas que nos vêm dos conflitos, das tensões que todo dia, né, todo casal vive, é que se torna algo grandioso, difícil de se aguentar. Eu acredito que existem estágios da mágoa. Existem fases que nós podemos perceber. Tem o estágio inicial, em que a pessoa apresenta um sentimento negativo, mas ainda existe uma certa admiração pelo outro. Só que, posteriormente, a pessoa vivencia um período no qual a mágoa leva a sentimentos mais intensos de ira, revolta, injustiça, necessidade mesmo de ficar longe, né? Cada vez mais longe. E em pouco tempo, o último estágio, no qual a pessoa não vê nada de positivo no marido ou na esposa. A pessoa vê o outro como algo mal, como alguém impossível de conviver. E mais ainda, pode começar inclusive um processo de desejar o mal, falar mal da outra pessoa, né? Não perder a oportunidade de criticar ela diante dos outros, enfim, até chegar a uma vingança. Mas então qual a saída? É preciso buscar remédio para a mágoa. E esse remédio nós sabemos qual é. É um remédio que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou quando Deus esteve aqui entre nós, nesse mundo tão corrompido, sem valores morais, de homens e mulheres com os corações tão endurecidos, não é mesmo? Deus precisou mostrar esse remédio que se chama perdão. E que é um ato de amor e misericórdia. Existe um livro que se chama As Chaves para a Psicologia do Desenvolvimento, em que os autores nos mostram que o desenvolvimento da noção do perdão são as últimas aquisições no desenvolvimento da personalidade. Olha que interessante, você pensa ser uma pessoa desenvolvida intelectualmente ou espiritualmente, mas deve reconhecer que a última capacidade que você desenvolve é essa noção sobre a importância do perdão. O perdão, como máxima expressão do amor, é um indicador seguro do auge do desenvolvimento moral de uma pessoa. O perdão é uma atitude madura da personalidade que deve ser vivido diariamente. Eu ouso dizer até que várias vezes por dia nós devemos exercitar o perdão, pedir perdão e também perdoar. Porque é justamente essa atitude que fará com que se diminuam os sentimentos negativos e as atitudes de distanciamento e, claro, ao mesmo tempo, poderá diminuir ainda tantos conceitos ruins que nós criamos a partir das vivências do relacionamento a dois. Então, sabe aquela frase que já virou até um ditado, né? Só Deus na causa? É isso, minha irmã, meu irmão que está assistindo esse vídeo. Só Deus na causa. A Santa Igreja elevou o matrimônio a um sacramento. E eu tenho para mim que até mesmo porque ela percebeu que isso aí poderia acontecer, essas situações, né? A pessoa poderia querer saltar fora, desistir. Mas para nós católicos, experimentados e acostumados com o sofrimento, desistir nunca é uma opção. Não pare, não desista. E entenda que a paciência e a persistência podem te fazer alcançar tudo o que você deseja. Não perca a esperança. Deus tem o poder de unir e de dar paz para a sua família. Se esforce, não se canse de rezar e pedir a Deus essa graça. Talvez você não possa evitar as discussões, mas Cristo pode. Que Deus nos ajude. Amém. E agora você escreve nos comentários, eu nunca vou desistir. Escreve, nunca vou desistir. E claro, manda esse vídeo aí para o seu esposo, para sua esposa, aquela pessoa que você quer muito bem, não é mesmo?
Ah, e nos siga no Instagram, @Raiman. Que Deus te abençoe. Salve Maria!